Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Graham, O Continente Lemúria. Então vou ler com vocês o capítulo 22. Vamos lá? Dirigi em alta velocidade quase que automaticamente. Não conseguia prestar atenção no caminho, mas nem precisava. Já o percorrera tantas vezes que saberia de olhos fechados. A imagem de Jordan sangrando até morrer não saía de minha mente. Soquei o volante diversas vezes, praguejando entre os dentes e com a visão embaçada em razão das lágrimas que se acumulavam em meus olhos e rolavam pelas minhas bochechas até o queixo. A minha vontade era de ir até a casa de William e enfiar uma estaca bem funda em seu peito, transformá-lo em pó, e depois continuar matando todo e qualquer vampiro que conseguisse. Quem eles achavam que eram? Com que direito tiravam a vida das pessoas inocentes como se de nada elas valessem? Minha fúria era tão grande que me cegava, e quase bati na traseira de um carro na estrada. Desviei dele e continuei meu caminho, pensando. William dissera que tinha um trabalho a terminar. Isso significava que ele mesmo invadiria o terreno dos lobisomens e os mataria. Provavelmente levaria o que restou de Sally junto, pois eram suas armas contra o inimigo. Eu precisava fazer algo. Não podia deixar que houvesse mais mortes por causa daquele maldito sugador de sangue. Pisei ainda mais fundo no acelerador e cheguei à minha casa aos poucos minutos. Desci do veículo e entrei correndo. Fui até a cozinha e lavei minhas mãos sujas de sangue de Jordan. Em seguida, agarrei um pano e um limpa-móveis e saí novamente. Molhei o tecido com o produto e passei na maçaneta da porta do carro, retirando o sangue seco ali. Depois, fiz o mesmo com o volante. Por fim, guardei tudo novamente dentro de casa, inclusive minha arma, pois não conseguiria levá-la comigo onde pretendia ir, e peguei alguns documentos e dinheiro que enfiei no bolso da jaqueta. Tranquei a porta de casa, entrei no carro e parti o mais rápido que pude para o aeroporto. Horas depois, desembarquei no aeroporto italiano em Nápoles, e logo aluguei um carro em um dos balcões de serviço do local. Era o início da tarde no horário local, e estava garoando, mas ainda assim as ruas estavam lotadas de pessoas e turistas. O GPS me mostrava o caminho enquanto eu conduzia o veículo por ruas movimentadas. Quando parei em um semáforo, uma mulher falando em italiano aproximava-se dos automóveis e mostrava uma foto aos motoristas, dizendo algo. Ela parecia desesperada por informações sobre o que mostrava na fotografia. Avete visto questo ragazzo? Perguntou para mim ao se aproximar da janela. Com uma mão, estendia a foto de um menino de não mais do que 10 anos, provavelmente seu filho que estava desaparecido. Balancei a cabeça, indicando que não havia visto quando a luz do semáforo se tornou verde e continuei meu caminho. Na rua seguinte, um casal também parecia ter perdido seus filhos, pois chamavam entre a multidão procurando. Camilo, Cecília! O que estava acontecendo? Pensei. 3 crianças desaparecidas em menos de uma hora que eu havia chegado. Mas enfim, devia focar no meu objetivo, que era chegar até John o mais rápido possível e alertá-lo sobre William. Pisei fundo no acelerador. Levei o veículo o mais profundo possível na floresta. Quando começou a ficar difícil dirigi-lo, desci e continuei a pé. Pelo menos ainda era dia e isso me deixava uma vantagem em relação ao vampiro. Mesmo que tivesse saído de casa logo depois de assassinar Jordan, ele não conseguiria chegar a tempo. Provavelmente estava em algum lugar esperando anoitecer para atacar. Corri pelo caminho que conseguia lembrar e minutos depois cheguei à clareira dos lobisomens. Alguns dos membros, em suas formas humanas, estavam ali. Um grupo deles, em volta de uma fogueira comendo algum animal que tinham assado, percebeu minha presença e se levantaram. Um homem moreno, o mesmo que sugerira que John me matasse da primeira vez que estivera ali, foi quem falou primeiro. O caçador então retornou. Eu preciso falar com o John, disse. Da última vez você o deixou nocauteado? O que quer com ele agora? É questão de vida ou morte, respondi. Não estou mentindo dessa vez. Preciso falar com ele. Eles deviam ter percebido a seriedade e o tom agitado em minha voz, pois uma mulher virou-se para a torre do chefe e chamou seu nome, pedindo para que ele descesse. Logo, um homem saiu pela porta de madeira, que já fora consertada, e aproximou-se do grupo. Laura, o que... ia perguntando ele, mas surpreendeu-se ao ver-me e parou encarando-me. O vampiro que queria que eu te matasse está vindo para cá, disse sem esperar mais. Ele descobriu que não cumpri a missão e está vindo pessoalmente para te matar. Ele tem umas criaturas vampiro,
que são crianças e virgens transformadas. O grupo de lobisomens que me ouvia pareceu alarmado com a informação. Eu apenas cuspi as palavras, apressado, desejando que fizéssemos alguma coisa logo. John aproximou-se de mim, segurou-me de leve pelo braço e disse: "Venha comigo." Conduziu-me na direção de sua torre e, virando-se para os outros, ordenou: "Não façam nada até eu mandar." Ao chegarmos ao quarto dele, reparei que o local fora limpo e o único móvel restante agora era a cama. Ele sentou-se nela e pediu que eu fizesse o mesmo. Sentei-me a seu lado. "Qual é o nome deste vampiro?" "William", respondi, observando a expressão pensativa em seu rosto. "O'Gorman. William O'Gorman." O homem continuou exibindo a expressão pensativa, como se tentasse lembrar-se daquele nome, mas nada disse. "Ele pode atacar ainda essa noite", continuei. "Provavelmente irá usar suas criaturas vampiro que são imunes às mordidas de lobisomem." John ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Eu apenas continuei olhando, esperando por uma resposta. Mas ela não veio. Então, disse desconcertado: "Desculpe pelos seus móveis e por ter te apagado. É que... eu não sei se você se lembra de tudo, mas você tentou nos matar." John sorriu tristemente ao dizer: "Tudo bem, Peter. Você fez o certo. Eu tenho flashes do que aconteceu naquela noite. E um deles é o de estar em cima de você. Então me esforcei ao máximo para que a parte humana dominasse a fera e não te atacasse. Até que tudo apagou e eu me lembro de acordar em meio a um quarto destruído de manhã." "Mas o que faremos em relação a William?" perguntei. "Vocês precisam sair daqui." "Não", respondeu John. "Não vamos desistir tão fácil. Nós vamos ficar e lutar." A matilha, que era constituída de aproximadamente 200 membros, estava toda reunida na clareira. John esperava em frente à sua torre que todos se agrupassem para ouvi-lo. Permaneceu ao seu lado, enquanto os homens e mulheres, desde adolescentes a idosos, se reuniram e esperavam seu chefe começasse a falar. "O Peter está do nosso lado", começou o homem, colocando uma mão em meu ombro. "Ele trouxe uma informação importante para nós. Um vampiro de nome William O'Gorman está vindo para nos atacar. Ele quer que nós, os últimos lobisomens que existem, sejamos exterminados de uma vez por todas. Ele traz consigo as feras vampiro do quais todos nós já ouvimos falar. Mas não pense que vamos destruir o nosso lar de maneira tão fácil. Hoje, companheiros, nós lutaremos." Houve um burburinho entre a multidão, quando as pessoas começaram a conversar entre si, absorvendo a informação. "Preparem-se, pois assim que a noite cair ele pode chegar a qualquer momento." Dito isso, John ficou em silêncio e a multidão começou a se dispersar. Então, ele virou-se para mim dizendo: "Não posso pedir que lute com a gente, Peter. Agradeço de coração por ter vindo até aqui nos avisar. Sei que veio de longe, mas a luta será perigosa." "Eu quero ficar e lutar", respondi. "Se houvesse uma chance de matar William, eu a pegaria. E ela estava bem ali, bem próxima de mim. Não podia desperdiçá-la." Percebendo minha obstinação, John assentiu e começou a andar, fazendo um movimento com a cabeça indicando que o seguisse. Caminhamos até uma construção em ruínas, do que deveria ter sido um pequeno galpão. Entramos pela porta velha e chegamos a um espaço apertado lotado de caixotes de madeira. O dia lá fora estava escurecendo, o que empobrecia a iluminação interior. John aproximou-se de um dos caixotes, abaixou-se sobre ele, abrindo e tirando algo de dentro. Levantou-se e virou-se para mim novamente, estendendo um facão de aproximadamente 60 centímetros, com uma lâmina visivelmente afiada. "Aqui", disse ele, entregando-me a arma. Segurei pelo cabo, sentindo seu peso e movimentando-o no ar para me acostumar. "Se for lutar, vai precisar disso. Vai precisar cortar a cabeça deles." Terminei a frase por ele. "Eu ia dizer que precisará de sorte", corrigiu-me John. "Mas isso também. Arranque as cabeças daquelas coisas." Ele esboçou um sorriso torto, observando-me. "Não morra, Peter", disse. Eu até que fui com a sua cara. Levantei os olhos para o homem à minha frente e sorri para ele também. Mesmo no escuro, pude notar claramente sua beleza. O rosto com traços fortes, a barba por fazer, o cabelo castanho. "Não vou morrer", falei, apagando o sorriso em meu rosto e sentindo-me pressão no meu maxilar ao apertar os dentes. "Pelo contrário, vou matar o William." Houve um momento de silêncio, no qual John observou-me, ficando sério também. "O que houve com você, Peter?" perguntou. Quando não respondi, ele continuou.
Eu vejo em seus olhos que algo terrível aconteceu em sua vida. Vejo que nem sempre você foi assim. Ao mesmo tempo em que você usa essa armadura para se proteger, percebo que aí dentro tem um Peter que não é tão duro. Desviei os olhos do seu olhar, incomodado pelo modo como ele me avaliava, como se fosse um psicólogo. Sem pronunciar uma palavra, caminhei para a porta. Ao ver que ele continuava imóvel, virei-me e o encontrei com a cabeça levemente inclinada. John parecia farejar o ar e uma expressão preocupada desenhou-se em seu rosto. O que foi? Perguntei. Eles estão chegando. Rapidamente fomos para o lado de fora e nos juntamos aos outros membros da matilha, que também pareciam ter sentido a aproximação dos vampiros. Como um exército esperando o início da batalha. Os lobisomens postaram-se lado a lado, em várias filas, aguardando. A princípio não consegui ouvir nada, mas depois de algum tempo, o ruído das folhas das árvores farfalhando misturou-se ao do vento que soprava. Apertei o cabo do facão em minha mão e esperei na primeira fila, entre John e os outros homens e mulheres, que começavam a emitir grunhidos involuntários mesmo em suas formas humanas. Quando nos transformamos, e há vampiros por perto, eles são a única coisa que queremos pegar, disse-me o chefe da matilha. Então acho que nenhum de nós o atacará hoje. Menos mal. Falei sem tirar os olhos da escuridão, entre os troncos das árvores que cercavam a clareira. Em questão de segundos consegui distinguir formas se aproximando. Os homens e mulheres lobos pareceram ficar mais agitados e os grunhidos aumentaram. Conseguia sentir a tensão no ar aumentando à medida que as formas chegavam mais perto, e pude distinguir os vampiros. Cada um deles segurava o que parecia uma coleira para cachorro. Mas ao invés de prender os animais, eles prendiam as criaturas sanguinárias que William mantinha presas em sua mansão. Liderando o grupo, que parecia ser tão grande quanto o dos lobisomens, o vampiro que um dia fora meu patrão foi o primeiro a emergir da clareira, e com ele vinha aquilo no que Sally fora transformada. O vampiro ao seu lado tinha consigo uma criatura que antes parecia ter sido uma menina de uns 10 anos, que me parecia estranhamente familiar. Observei-o mais atentamente, e afora seus olhos negros, a pele sobrenaturalmente branca e o corpo ossudo, reconheci-o. Lembrei-me de tê-lo visto não muito tempo antes da foto que a mãe desesperada procurando o filho me mostrara no semáforo. Então tudo se encaixou. As crianças desaparecidas, elas tinham sido sequestradas para que pudessem ser transformadas e usadas como armas pelos malditos sugadores de sangue. Você continuou o mesmo, John, disse William. Imaginei que fosse você mesmo quando me disseram, replicou John. William é o nome pelo qual atende agora? Eu fiquei confuso por um instante. John e William conversavam como se já se conhecessem. Só então passou pela minha cabeça que os dois podiam ser muito mais velhos do que aparentavam. Quantos anos será que eles tinham? Aquela questão não teria tempo de ser respondida no momento. Muitos anos! Muitos lugares diferentes, disse o vampiro. É sempre bom mudar. As criaturas vampiro pareciam agitar-se quando a conversa progredia. Ao passar os olhos pelo mini-exército, notei que ali havia mais delas do que as celas na casa de William comportavam. Aparentemente, ele então não só sequestrara o menino da foto. Se não se importa, vamos direto ao assunto, continuou. Não vim aqui para resolver tudo numa simples conversa. Ele levou a mão ao pescoço da coleira que prendia Sally ao terminar a sentença e a libertou. Os outros vampiros fizeram o mesmo com as mascotes que seguravam e elas, por sua vez, dispararam aos saltos como animais selvagens famintos e desembestados em nossa direção. Os membros da matilha gritando correram para enfrentar o inimigo cara a cara. Suas formas humanas desaparecendo em meio do caminho e dando lugar aos lobisomens. John, William, eu e os vampiros continuávamos no mesmo lugar, enquanto as criaturas se atacavam com os lobos em meio a mordidas, arranhões, socos e pontapés. Ergui o facão encarando William e apertei o cabo da arma preparado. Manda ver, disse. Então avancei correndo na direção do vampiro, pronto para golpeá-lo com a lâmina. Porém, sua imagem borrou-se diante dos meus olhos, por um segundo, e ele desapareceu antes que eu o alcançasse. Aproveitando a deixa, alguns de seus companheiros sugadores de sangue cercaram-me, exibindo as presas e grunhindo em minha direção, como um animal que quer assustar sua presa. Mas aquilo não me dava medo. Sem hesitar, investi contra um deles, e num único golpe atravessei a lâmina de lado a lado pelo seu pescoço, transformando-o em pó. Ao perceberem que eu não estava ali para brincadeira, os outros sanguessugas atacaram, usando toda a agilidade e habilidade que adquiririam com o tempo. Girei, abaixei-me,
Pulei e me desviei enquanto atingia-os com o facão e com cotoveladas e chutes. Ao fazê-lo, pude ver de relance que John se transformara e estava numa luta com William, que se desviava de suas tentativas de mordidas tão rápido quanto uma flecha. Ao meu redor, agora, só haviam pilhas de cinzas que rapidamente eram desfeitas pelo vento. Observei a briga que se desenrolava um pouco mais adiante, e vi vampiros tentando acertar lobisomens com bala de prata que eram disparadas de seus revólveres. Em meio a isso, também podia ver as feras sugadoras de sangue atacando. Uma delas tinha conseguido derrubar um lobo e devorava-o. O animal caído chamou a atenção de outras, que se agruparam sobre ele como abelhas sobre o mel, e começaram a devorá-lo, rasgando-o com seus dentes. Um pouco mais adiante, vi lobisomens decapitando as bestas vampiras com golpes de suas garras, ou mordendo-as pela traqueia até esmagá-la e fazê-las em pedaços, e continuar pressionando os pescoços entre seus maxilares com o intuito de separar a cabeça do corpo. Eu estava tão distraído pela cena horrenda que não percebi quando algo se aproximou velozmente e se jogou sobre mim. Apenas senti a pressão da criatura e fui levado ao chão rolando. O barulho gutural saído de sua garganta preencheu meus ouvidos quando ajoelhei para meu atacante. Já ia levantando o facão para matá-lo quando percebi o rosto deformado de minha irmã. Minha hesitação deu uma vantagem a ela, que avançou furiosamente querendo me morder. Com a mão livre, agarrei seu pescoço e a segurei de longe de mim. Tinha uma força enorme, e aquilo causou uma dor queimante no meu braço. Ela grunhia e batia os dentes enquanto se esforçava para se libertar e poder me atacar. Durante alguns segundos encarei aqueles olhos negros e vazios que me olhavam, mas não me reconheciam. Por um instante, milhares de lembranças de Sally passaram pela minha cabeça e todo o barulho da batalha ao meu redor desapareceu. Não havia mais tiros, gritos, grunhidos, nada. Apenas Sally e eu. Só que aquela não era mais minha irmã. Agora nada mais era do que um cadáver possuído pelo mal, e que William estava usando como arma. Sally estava morta. Com esse pensamento em mente, tomei coragem. E fechando os olhos, levantei o facão, golpeando-a entre as costelas ossudas. O bicho guinchou de dor e pulou para trás, que foi o tempo necessário para me colocar de pé. Sally virou a cabeça de cabelos sujos e exibia os dentes sujos para mim, tomando impulso para atacar novamente. Foi quando ela pulou no ar em minha direção que eu ergui minha arma, brandindo-a no alto, até que sentisse a lâmina atravessando a pele, carne e osso. Fiquei imóvel e com a respiração ofegante, apenas ouvindo o baque surdo da cabeça caindo no chão, do gramado, e rolando 2 ou 3 vezes. Pouco a pouco os sons da briga foram voltando. Girei sobre meus pés, observando os corpos dos membros da matilha que haviam morrido, em suas formas humanas e destroçados, com sangue por todo o lado. Ao mesmo tempo, zanzando pelo ar, era possível ver restos de cinza dos vampiros das criaturas que haviam sido derrotadas também. No entanto, os sobreviventes ainda continuavam guerreando. Procurei com os olhos em meio a eles, mas nem sinal de John ou William. Procurando por mim? Perguntou uma voz às minhas costas. Virei-me para encontrar o William parado entre 2 árvores no limite da clareira. Cadê o John? Perguntei. Por aí, respondeu o vampiro dando de ombros. Percebi que ele segurava uma pistola em uma das mãos. Eu vou acabar com a sua raça, maldito! Disparei em sua direção. Ele virou-se e começou a fugir de mim, aprofundando-se na escuridão entre as árvores. Perdi-o de vista, não muito depois, e me parei de correr, vasculhando a vegetação ao meu redor em busca de qualquer sinal dele. Muito corajoso! Gritei. Mostre seu rosto e me enfrente, covarde! Anda! Apareça! Um estalo no meio do mato à minha direita chamou minha atenção. Virei-me naquela direção, erguendo o facão e esperei. Houve mais estalos se aproximando, e a tensão em meu corpo aumentou, meus músculos tornando-se rígidos. Logo, vi 2 pontos brilhantes em meio ao breu, quando a forma de um lobisomem surgiu enorme e ameaçadora. Reconheci os pelos acastanhados de John, e ele começou a rosnar, mostrando suas presas mortais. Recuei 2 passos, assustado, enquanto ele aproximou-se lentamente, aumentando a intensidade do rosnado. Numa fração de segundo, John impulsionou as patas traseiras contra o chão e saltou. Ergui o facão golpeando o ar, pensando que ele pularia em mim. Mas o lobisomem passou por cima da minha cabeça e eu girei rapidamente acompanhando-o. Vi-o cair pesadamente sobre William, que estivera espreitando despercebidamente pelas sombras. Os 2 rolaram pela relva e o vampiro logo escapou e colocou-se de pé a uma distância segura. Apontou a arma para o bicho que também se recompunha e apertou o gatilho. Não! Gritei correndo em sua direção.
Em menos de um segundo, William desapareceu por entre a vegetação e fui socorrer John. Ajoelhei-me ao seu lado quando a forma animal começou a diminuir de tamanho e logo tornou-se um homem novamente. Ele estava nu, com o corpo sujo de sangue na região em que a axila se encontrava com o peitoral. Eu estou bem, anunciou ele entre dentes, sentando-se. A bala passou de raspão. Colocou-se de pé no mesmo instante, que mais estalos vieram do escuro. Alarmados, esperamos. Em seguida, vimos os vultos de várias criaturas da noite passando, afastando-se e desaparecendo. Eles desistiram, disse John. Estão indo embora. Sem saber se me sentia animado com a notícia, caminhei de volta para a clareira, com John ao meu lado. Ele tinha a mão sobre o ferimento feito pela arma. Bom, gente, então essa foi mais uma contribuição aqui para o projeto Ler para Quem Não Pode Ler, do canal Mosaicos e Miscelâneas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um capítulo bem tenso, né? Ele é um capítulo que acontece bastante coisa. É um capítulo sangrento, violento. Mas também é um capítulo que eu acho muito triste. Porque, apesar de toda essa batalha, né, essa luta, o Peter tendo que enfrentar a própria irmã, né, transformada ali, e tendo que matá-la e criar coragem para isso, tentar se lembrar de que não era mais ela, que era só um cadáver lá, reanimado, basicamente. E é bem triste isso, né, uma carga emocional muito grande, e ao mesmo tempo toda aquela batalha, todo aquele sangue, todas aquelas mortes acontecendo, é uma loucura. Então a gente se imagina nessa situação, a gente fica tenso, né, porque o William tá lá lutando contra o John, e o Peter lá no meio, e ele, humano, no meio daqueles lobisomens e vampiros, aquela coisa. Então é bem tenso. É um capítulo bem tenso. E agora estamos no capítulo 22. Estamos nos encaminhando para o final da história, né? Então falta um pouquinho ainda, mas já estamos afunilando um pouco mais a história, acontecendo mais coisas, temos mais ação agora. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando aqui do projeto, estão gostando aqui do canal, não esqueça de se inscrever, ativa o sininho também para não perder as notificações, deixa seu like se você gostou, comenta aqui também dicas, sugestões, se quiser comentar sobre os capítulos, a gente vai ficar muito feliz de ler os comentários de vocês também, ok? E se você está chegando agora, né, nós somos um canal de leitura coletiva, então vai na nossa abinha de vídeos, tem leitura para todos os tipos, junto com Graham, o Continente Lemúria, que é um livro nacional, quero que vocês se lembrem disso, muito bom, do Vinícius Fernandes. Inclusive, gente, sigam o Vinícius no Instagram, conversem com ele, que ele gosta de conversar com os leitores, viu? Leiam as outras obras dele, que são maravilhosas também. Então, espero que vocês estejam gostando do nosso projeto, do nosso canal. Nos acompanhem, nos dê dicas, nos dê sugestões, que a gente adora saber a opinião de vocês. E compartilhe também os vídeos com seus amigos, para chegar o projeto a mais gente, ok? Então nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!